Quem poderia ter tirado a vida de uma menina tão doce e inocente? Uma jovem Miss, com um futuro brilhante pela frente. Como um crime tão brutal, em pleno Natal, ainda permanece sem resposta, mesmo após décadas de investigações? Essa é a pergunta que ecoa desde a manhã de 26 de dezembro de 1996, quando o corpo de Jon Benet Ramsey, uma menina de apenas 6 anos, foi encontrado no porão da casa de sua própria família, em Boulder, Colorado. Mais de 25 anos depois, a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite ainda é um enigma que atormenta a opinião pública e as autoridades. O que aconteceu com Jon Benet naquela noite de Natal? Seria possível que a resposta esteja oculta nos detalhes, despercebida por tanto tempo? Ou será que estamos diante de um crime tão cuidadosamente planejado que o assassino conseguiu escapar para sempre? Jon Benet era o orgulho de seus pais, Jon e Patsy Ramsey. Uma garotinha que, desde cedo, começou a competir em concursos de beleza. Sua mãe, Patsy, uma ex-miss, era sua maior incentivadora. Mas por trás da imagem perfeita da família Ramsey, o crime que abalou os Estados Unidos em pleno final de ano trouxe um turbilhão de segredos à tona. O que realmente aconteceu naquela casa? E por que, até hoje, ninguém foi levado à justiça? O caso começa como uma história estranha. Era uma manhã fria de dezembro quando Patsy Ramsey ligou desesperada para a polícia, relatando o desaparecimento de sua filha e a descoberta de uma carta de resgate dentro de sua casa. A carta, com 3 páginas, exigia a quantia exata de $118 mil. Curiosamente, o mesmo valor do bônus de trabalho que Jon Ramsey havia recebido recentemente. Um detalhe que parecia impossível ser coincidência. Mas a história ficou ainda mais estranha. Apenas 8 horas depois, a pequena Jon Benet foi encontrada no porão da própria casa, morta, com sinais de agressão física e estrangulamento. Isso mesmo, no porão da casa onde seus pais e o irmão, Burke, dormiam enquanto as autoridades já procuravam pistas do seu suposto sequestro. Como isso aconteceu? Você deve estar se perguntando. Como ninguém viu ou ouviu algo? Com o desenrolar das investigações, muitas teorias começaram a surgir. Os primeiros suspeitos? A própria família. A polícia, a imprensa e até o público começaram a questionar o comportamento dos Ramseys, a carta de resgate, a forma como o corpo foi encontrado e até a falta de evidências conclusivas para apontar um invasor externo fizeram as suspeitas caírem sobre os pais e o irmão mais velho. Um dos aspectos mais bizarros do caso é o comportamento da família após o crime. Apesar da dor visível, os Ramseys rapidamente se fecharam em um silêncio quase ensurdecedor. Advogados foram contratados, e a imprensa começou a especular: Patsy teria matado sua filha acidentalmente em um surto de raiva? Burke, o irmão, poderia ter cometido o crime e os pais, em desespero, encobriram? Ou o próprio Jon teria envolvimento de alguma forma? Mas, então, novas teorias surgiram. E se Jon Benet tivesse sido vítima de um intruso? Essa teoria ganhou força quando vestígios de DNA foram encontrados na roupa da menina, um DNA que não correspondia a nenhum membro da família. Uma pista que, à primeira vista, parecia apontar para a possibilidade de um assassino externo. No entanto, essa evidência também levanta mais perguntas do que respostas. Como esse DNA foi parar ali? E por que o invasor, em uma casa cheia, teria se dado ao trabalho de escrever uma carta de resgate para depois deixar o corpo no local do crime? Apesar das investigações intensas, o caso ficou cada vez mais obscuro. Entre teorias de intrusos, erros da polícia, evidências mal preservadas e a manipulação da cena do crime, a verdade parecia se afastar ainda mais. Mesmo a confissão de um professor, anos depois, que alegou ter assassinado Jon Benet, foi descartada, já que o DNA não correspondia ao dele. Com o passar dos anos, o caso de Jon Benet Ramsey se tornou um dos mistérios mais célebres da história criminal dos Estados Unidos. Até hoje, ele continua a dividir opiniões. Será que foi um membro da família? Um invasor? Ou um terceiro envolvido, que nunca sequer foi cogitado?
Em 2016, a polícia decidiu revisar o caso, reanalisando as evidências com novas tecnologias, como o avanço da análise de DNA. Mas, até o momento, John Benet ainda espera por justiça. Será que algum dia saberemos a verdade? Quem tirou a vida dessa pequena estrela em ascensão? O que realmente aconteceu naquela noite de Natal de 1996? Um crime brutal, um mistério sem fim. E uma pergunta que continua a ecoar: quem matou John Benet Ramsey? Se você acha que sabe a resposta, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais mistérios não resolvidos como este. Até a próxima!